Boa tarde a todos. É com muita alegria e satisfação que damos início ao terceiro Encontro Nacional Cidiscom, Gêneros Discursivos Textuais no Ambiente de Ensino. O evento é fruto do empenho e da dedicação de um grupo, uma rede de pesquisadores que se alinham às temáticas das múltiplas linguagens, semiótica e do discurso na contemporaneidade. Quero cumprimentar a todos os inscritos, colegas, professores, pesquisadores, membros do grupo, aos palestrantes, aos monitores, à VAT, que é o Centro de Mídias parceiro da Universidade do Estado, pelo auxílio na transmissão, e a todos e todas que se propuseram a estar conosco, ainda que de forma remota, nesses 3 dias. Cumprimento também aos componentes desta mesa de cerimônia de abertura do terceiro Cidiscom, na pessoa da professora doutora Vanúbia Araújo Laulate Moncaio, diretora da Escola Normal Superior da Universidade do Estado do Amazonas, da professora doutora Lúcia Marina Pulga Ferreira, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, da professora doutora Claudiana Nair Portim Narzete Costa, coordenadora do curso de Letras regular da Escola Normal Superior, e das organizadoras do evento, professora doutora Neiva Maria Machado Soares, professora do curso de Letras da Escola Normal Superior e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da UEA e líder do grupo de pesquisa Cidiscom, da professora doutora Cleide Inês Whittaker, da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e da professora doutora Milena Moreto, da Universidade de São Francisco, no interior do estado de São Paulo. O Cidiscom se tornou, desde o primeiro evento, em 2017, um profícuo espaço para debates, reunindo pesquisadores do cenário nacional e internacional. O evento de 2021 soma-se ao sucesso dos 2 primeiros eventos e busca ser um marco dentro da perspectiva que se propõe. Ainda que estejamos vivendo em um contexto tão particular, mas esse evento visa celebrar e coroar a ciência como fundamental para o sucesso da vida e para a mudança social, rememorando Ferkler. Mais uma vez, agradeço a participação de todos, em especial a cada um que esteve em nossos minicursos ocorridos hoje pela manhã. O sucesso caminha graças à parceria, diálogo e debate com cada um. E desejo a todos novamente um belíssimo evento. Agora, a fim de iniciarmos os trabalhos deste evento, passo a palavra à diretora da Escola Normal Superior da Universidade do Estado do Amazonas, professora doutora Vanúbia Araújo Laulate Moncaio. Boa tarde a todos e a todas presentes no terceiro Encontro Nacional Cidiscom. Saúdo aqui a professora doutora Neiva Soares, líder do grupo de pesquisa Cidiscom, a professora doutora Lúcia Pulga, vice-coordenadora do Programa Interdisciplinar de Ciências Humanas, que também é vinculada à Escola Normal Superior. Saúdo também a professora doutora Claudiana Narzete, coordenadora do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas. E cumprimento a todos os presentes, organizadores, palestrantes, ouvintes aí pelo YouTube, e todos nós reunidos neste fórum para celebrar um grande evento. Quero dizer para vocês que eu acompanhei toda a construção da proposta Cidiscom, me fiz partícipe em um dado momento, porque eu e professora Neiva temos muito compatibilidade teórica, sendo que ela explora no nível da língua portuguesa e eu no nível da língua inglesa, em decorrência da minha formação base, licenciatura plena em língua inglesa. Então, nós tivemos muitas parcerias mútuas e nunca deixei, na verdade, de celebrar o Cidiscom. E Neiva sabe disso. Eu precisei sair em um dado momento para também trabalhar o meu grupo de pesquisa, mas hoje eu me encontro aqui como direção da Escola Normal Superior, dizer que é uma satisfação imensa para a escola, em um momento tão difícil, pandêmico,
é um momento de resiliência e sobrevivência de todos nós, poder compartilhar esse momento de abertura, esse momento de fórum, de debate com todos vocês. Em nome da Universidade do Estado do Amazonas, em nome da Escola Normal Superior, onde o Cidiscom é atrelado, juntamente com mais 20 grupos de pesquisa, eu convido vocês todos aí no YouTube, aqui neste fórum, aqui presente no Google Meet, para poder participar deste evento, que hoje traz como tema gêneros textuais discursivos no ambiente de ensino. Em nome do Dr. Cleinaldo de Almeida Costa, reitor da Universidade do Estado do Amazonas, dou boas-vindas a todos e desejo um excelente evento e uma profícua participação nos debates vindouros. Muito obrigada pela oportunidade, agradeço o convite, estou à disposição. Agradeço à professora doutora Vanúbia Moncaio pela sempre parceria e disponibilidade junto ao Grupo Cidiscom. Em seu nome, eu agradeço também a todos os alunos e professores da nossa querida ENS, que estão juntos conosco neste evento. Agora, passo a palavra à vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade do Estado do Amazonas, professora doutora Lúcia Marina Fuga Ferreira. Está sem áudio, Lúcia. Muito grata. Bem, boa tarde a todos os presentes na abertura deste bonito evento, Cidiscom. Eu tive o prazer, a alegria de participar das outras 2 edições e estar aqui nessa mesa de abertura, certamente muito me honra a oportunidade. E estar aqui representando o PPGIC, o UEA, o Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da UEA, também muito me honra. E é com muita alegria que nós estamos aqui para a abertura desses trabalhos. Na verdade, a abertura oficial, porque a largada já foi queimada pela manhã, já teve uma manhã aí muito intensa de atividades. E nós estamos, e aqui eu posso falar em nome do PPGIC, muito satisfeitos com essa atividade que integra o catálogo de eventos do programa, um evento internacional e que este ano enfrenta o desafio de se reinventar e fazer um evento em formato online. Quem viu as outras 2 edições do Cidiscom sabe que é um evento grandioso, grandioso na ambição, grandioso na quantidade de pessoas que participam do evento, seja os participantes que vêm de outros estados e até mesmo de outros países, quanto na quantidade de pessoas que participam do evento. Na última edição, vale a pena mencionar, houve todo um trabalho que foi tanto com a graduação, com a apresentação dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos do curso de letras durante o evento, quanto à interação com a educação básica, com a participação de professores do ensino básico, né, participando do evento, seja como ouvintes ou então apresentando os seus trabalhos, uma interação muito grande com os cursos de pós-graduação, não apenas o PPGIC, com a participação massiva de alunos da UEA apresentando trabalhos nos GTs. Então, é um evento sempre assim de tirar o fôlego. Como está sendo este evento, que hoje nós estamos aqui inaugurando também um evento, não com dezenas, mas com centenas de pessoas participando. Isso nos enche de alegria, nos enche de orgulho de ver um grupo de trabalho tão unido, tão disciplinado, tão organizado e que consegue fazer o que quer pelo trabalho, pela competência. Bem,
O CIDISCOM é um grupo de trabalho muito produtivo, um grupo de pesquisa muito produtivo, que agrega um trabalho bastante profícuo, e nós sabemos que os grupos de pesquisa são a base dos programas de pós-graduação, pelo menos quando a gente vai ler lá as fichas da CAPES, isso que está lá escrito, eu li numa dessas fichas isso. E eu acredito nisso, depois de participar durante esses anos do trabalho na pós-graduação, seja como docente ou agora na vice-coordenação, ver toda essa engrenagem, ver toda essa dinâmica de que é o trabalho dos grupos de pesquisa que, de fato, faz construir esse todo, esse coletivo, essa coisa maior que é o programa. E o CIDISCOM é um grupo que tem uma grande importância, certamente, nos caminhos do programa. Nós acabamos de encerrar um relatório do quadriênio, e o CIDISCOM estava lá, né, grupo e evento, né, como retratado no relatório em vários anos diferentes, e nesse último relatório não foi diferente. E certamente que o trabalho que está sendo desenvolvido dia a dia por vocês é parte muito importante dos resultados positivos que nós, com certeza, vamos alcançar aí na avaliação que nós acabamos de preencher os relatórios. Então, eu fico muito feliz de ver esse pequeno trabalho todos os dias e que vai gerando grandes resultados, porque esse evento lindo e maravilhoso hoje aqui é o Café com Neiva, são as transmissões, é o trabalho do dia a dia que vai construindo, né, essa grandiosidade que aqui nós estamos vendo. Então, nós desejamos a todos um grande evento, que nós possamos, desse limão, que foi para nós ter que fazer eventos online, sem aquela presença gostosa juntos e sem aquele jantar que sempre tem no final do evento, né, de confraternização, mas que nós possamos, disso daí, fazer alguma coisa grandiosa como o que está sendo feito aqui. Então, nós muito nos orgulhamos e parabenizamos a equipe de trabalho. Bom evento a todos. Eu agradeço a professora doutora Lúcia Marina Puga Ferreira pela parceria, pela disponibilidade e sempre interlocução com o grupo. Em seu nome, eu agradeço ao coordenador do curso, professor doutor Otávio Rios, e todos os demais professores do programa, alunos e colegas que somam com a gente, participando conosco. Seguimos com a nossa cerimônia de abertura e eu passo a palavra à professora doutora Claudiana Nair Potim Narzete Costa, coordenadora do curso de Letras, Língua Portuguesa Regular da Escola Normal Superior da Universidade do Estado do Amazonas. Obrigada, Rafael. Então, uma boa tarde a todos. Cumprimento os componentes desta mesa de abertura do terceiro Encontro Nacional CIDISCOM, professora Vanúbia Moncaio, professora Lúcia Puga, professora Neiva Soares, Rafael e demais presentes. Cumprimento também a todos os participantes do evento, né, que estão aí de suas casas, participando ativamente, e também desejo que esteja um evento de excelente aproveitamento a todos. Aqueles que vão apresentar suas pesquisas em andamentos, aqueles que vão participar de minicursos, que vão assistir às palestras. Então, que seja realmente um evento de muito bom aproveitamento, de ampliação de conhecimentos e também de divulgação e discussão de pesquisas, que é um ponto auge, né, da vida acadêmica. Parabenizo a comissão organizadora deste evento, na pessoa da professora Neiva, e a todo o grupo de pesquisa CIDISCOM por este evento, que, como a professora Lúcia Puga destacou, se realiza em condições que não são, digamos, as ideais, que não são as quais nós estamos acostumados, mas que fizeram um enorme esforço, né, para que pudesse acontecer o evento, para que não fosse interrompida a sua continuidade, né, e que se mantivesse a qualidade já existente nas edições anteriores.
vejo que esse evento se trata de uma ótima oportunidade, e aí agora falando exatamente como coordenadora do curso de graduação em letras, então uma ótima oportunidade para os nossos estudantes do curso de letras de ouvirem palestras, minicursos, comunicações de grande relevância para a sua formação enquanto estudantes de letras e futuros professores de língua portuguesa, né, de língua materna. Então, eu, mais uma vez, agradeço a todos os envolvidos, aos palestrantes e aos demais inscritos. Desejo um ótimo evento a todos, que possa tudo correr da melhor maneira possível. Obrigada. Eu agradeço a professora doutora Claudiana Narzetti pela colaboração, parceria, e em seu nome eu agradeço a todos os professores do curso e aos alunos que participam do evento. Dando seguimento à nossa mesa de abertura, eu passo a palavra à organizadora, líder do grupo de pesquisa CIDISCOM e professora da Universidade do Estado do Amazonas e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, professora doutora Neiva Maria Machado Soares. Obrigada, Rafael. Primeiramente, boa tarde a todos e todas que nos assistem neste momento. Para nós é uma satisfação tê-los novamente conosco e também saudamos as pessoas que pela primeira vez estão aqui nesse ambiente virtual, mas não menos fraterno. Boa tarde a todos. Como líder do GP CIDISCOM, cumprimento a mesa composta pela diretora da Escola Normal Superior, professora doutora Vanúbia Moncaio. Agradeço as suas palavras e realmente o CIDISCOM, ele nasceu com o intuito, né, de fazer uma história na universidade. Saúdo também a coordenadora do curso de letras e a todos os colegas, em seu nome, professora doutora Claudiana Narzetti. Muito obrigada por comparecer e por suas palavras. Saúdo a vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Ciências Humanas, professora doutora Lúcia Pulga, a quem dedico aqui uma palavra especial por todos esses anos de trabalho, e também estendo ao nosso coordenador, né, fundador do curso, professor doutor Otávio Rios, que não pôde comparecer por problemas de saúde. Saúdo a todos desta mesa, e a seguir me dirijo, né, às demais pessoas que aqui se fazem presentes e nos assistem. Em nome da comissão organizadora do 3º Encontro Nacional CIDISCOM, que se fazem virtualmente participando do evento, palestrantes, inscritos, simposistas e ouvintes, sejam bem-vindos ao 3º CIDISCOM. Teremos dias muito produtivos que já começaram hoje pela manhã com 4 minicursos, cujo retorno foi muito significativo e o que nos honra muito e que confirma que estamos cada vez mais no caminho certo. Tivemos inúmeras atividades e, neste ano, contamos novamente com palestras nacionais e internacionais. Iniciamos hoje pela manhã, como já mencionei, e gostaria de agradecer a cada um dos colegas que ministraram os seus minicursos e cujo retorno foi significativo e só reforça o nosso intuito de fazer cada vez melhor. Obrigada a vocês. Né? A seguir, teremos a palestra com a professora doutora Vera Lúcia Cristóvão, da Universidade Estadual de Londrina, a quem antecipadamente já agradeço muitíssimo, agradecemos. Sua presença nos prestigia e nos engrandece muito. Obrigada a você, senhora. Gostaria de agradecer aos membros do GP CIDISCOM, professores, alunos, pesquisadores. Sem vocês, o evento não aconteceria. Representados aqui na pessoa de Rafael Seixas Amoedo, que é o nosso cerimonialista. Cada um tem um papel importante no que hoje acontece e que ocorrerá nos próximos dias. Né? Não irei mencionar nomes para não deixar, de repente, de mencionar alguém. Agradeço aos alunos que estão nos prestigiando, né, aos monitores, que não fazem parte do grupo de pesquisa CIDISCOM diretamente, mas que nos ajudam muitíssimo, e aos alunos que nos assistem. Por fim, imensamente, gostaria de agradecer
as organizadoras do evento, Cleide Wittig, da Universidade Federal de Pelotas, um feliz reencontro. A Milena Moreto, da Universidade de São Francisco, um belo encontro, que aceitaram o desafio de realizar também este evento, e a organização da revista Contra a Corrente, que juntos, né, resultam neste trabalho tão bonito. Na quarta-feira, dia 16, faremos o lançamento da revista, que tem a mesma temática voltada para gêneros textuais e discursivos no ambiente de ensino. Foi desafiador realizar esse evento. Fizemos muitos contatos, muitas discussões, todas à distância, mas com resultado que marca significativamente o terceiro Encontro Nacional SIDISCOM. Eu, então, gostaria de agradecer, de fato, a todos que se fazem presentes. Como foi mencionado anteriormente, eu não vou repetir, é um momento único e nós não gostaríamos de fazer essa quebra na sequência dos eventos SIDISCOM, que eles ocorrem a cada 2 anos. Realmente pensamos muito a respeito de realizar ou não, mas hoje estamos aqui, o que prova que é possível fazer, né? Fazer com qualidade, apesar de não termos o calor humano diretamente, como a professora Lúcia mencionou. Agora, na sequência, eu vou passar a palavra às parceiras que nos ajudaram e contribuem para que esse evento seja o sucesso que estamos, né, visualizando e almejando. Muito obrigada mais uma vez. Nos vemos ao longo dos próximos dias, nas palestras, nos simpósios, nos minicursos que já ocorreram, na roda de conversa, no dia 16, e no lançamento dos livros também na quarta-feira, dia 16. Lembrando a todos que é no horário de Brasília. Então, agradeço a todos, sucesso para todos nós, e muito obrigada, muito obrigada. Vou passar agora para a professora Milena e a professora Cleide. Obrigada. Boa tarde, cumprimento a toda a mesa. Eu não conheço pessoalmente essas pessoas, mas já estão no meu coração. Sou muito grata à Neiva, né, pelo convite, e daí a Milena aceitou também. Acho que com toda essa equipe nós conseguimos fazer um bom trabalho, né? E acho que o evento ele vai representar o que é a própria organização. Rio Grande do Sul, né, Federal de Pelotas, São Paulo e a Estadual de Amazonas, né? Então, acredito que todo o evento ele vai mostrar essa questão, né, nos participantes. Começamos também nos palestrantes. Temos a Vera, aqui do Paraná, temos 2 internacionais, o professor Dous, e o outro acho que é Marcin, né, da Suíça e da Espanha. E temos também de Pernambuco. Então, né, também os palestrantes são do Brasil inteiro, né, e as propostas também, né, das pessoas que submeteram tanto a oficina, né, quanto nos seminários. Então, e na revista também nós temos artigos praticamente do Brasil inteiro. Então, acho que o evento mostra isso. E estou, assim, ansiosa para ouvir a Vera. E a Vera está querendo falar também. Milena, queres dizer alguma palavra? Eu também gostaria de cumprimentar a todos que compõem essa mesa, a todos que nos prestigiam neste evento e a toda a equipe da Universidade do Estado do Amazonas, que nos auxiliou em cada detalhe para a realização deste evento. Gostaria também de agradecer a parceria da Neiva, da Cleide, na organização tanto da revista, do dossiê da nossa revista, da Contra a Corrente, e a Vera, né, pelo aceite, né, dessa palestra. A sua participação, Vera, sempre nos honra e traz muitas reflexões, então muito obrigada. E gostaria de desejar a todos um excelente evento.
É com enorme prazer, né, que nós participamos e hoje estamos fazendo essa abertura, e tenho certeza de que ele trará momentos de muita interação, reflexão e diálogo. Excelente evento a todos e muito obrigada. Eu agradeço a professora Neiva Soares pela fala, e eu não poderia deixar de mencionar o brilhantismo na condução do grupo e do evento. Sempre uma pessoa ativa em coordenar e solucionar qualquer uma das questões relacionadas ao Cidiscom. Esse evento coroa uma parceria com todos e marca novos ciclos e a chegada de novos tempos. Quero também agradecer pela participação das professoras doutoras Cleide Inês Whittaker e da professora doutora Milena Moreto, que juntas somaram forças para que nós pudéssemos alcançar e avançar, mesmo diante de tantos desafios. Com a fala de todas as autoridades institucionais, eu declaro encerrado a mesa de cerimônia de abertura do terceiro Cidiscom. Agradeço a direção, as coordenações e a organização, e então declaro aberto o trabalho das mesas, palestras e simpósios. Com muita alegria e satisfação que nós daremos início agora à realização da palestra de abertura do terceiro Cidiscom, intitulada Elementos de Mediação, Instrumentos Simbólicos, Materiais e Humanos, proferido pela professora doutora Vera Lúcia Lopes Cristóvão. Professora Vera é professora associada da Universidade Estadual de Londrina, membro do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem e líder do grupo de pesquisa Linguagem e Educação desde 2002. Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado e doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC de São Paulo. Nós, do Cidiscom, estamos muito honrados e gratos pela sua presença e por ter aceitado o convite em contribuir conosco. Para mediar esta mesa de abertura, convido as professoras doutoras Milena Moreto, da Universidade de São Francisco, e Cleide Inês Whittaker, da Universidade Federal de Pelotas, a quem também, desde já, transmito novamente os meus agradecimentos em nome do grupo. Como o evento é remoto, a professora terá a oportunidade de fala e, ao final, nós abriremos para debate, perguntas e comentários via chat. Atentem também à lista de frequência e aos avisos dos monitores pelo YouTube. Desde já, agradeço e desejo uma ótima palestra a todos. Professora Vera. Muito obrigada, boa tarde a todas e todos. É uma imensa alegria estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer as autoridades aqui presentes, professoras Vanúbia, Claudiana, Lúcia. Gostaria de agradecer imensamente a Escola Normal Superior da Universidade Estadual do Amazonas por essa oportunidade, parabenizar a iniciativa de vocês desse evento, agradecer imensamente a professora Neiva Soares e toda a comissão organizadora do evento, e as professoras Milena e Cleide, que estão aqui comigo nessa abertura, nessa fala, nessa possibilidade de troca, de interlocução, de reflexão. Muito obrigada e parabéns, né? A professora Neiva falou dos desafios e de não, vamos dizer, não abrir mão de realizar o evento, apesar da pandemia obrigar que o evento seja online. Então, já parabenizo, porque imagino o trabalho, né, de fazer tudo acontecer estando à distância, né? Então, parabéns e muito obrigada pela oportunidade e pela confiança. Eu estou extremamente feliz também de estar aqui pela temática escolhida, gêneros textuais discursivos no ambiente de ensino, uma temática que tem me acompanhado aí em mais de 20 anos de pesquisa. Os cabelos brancos estão pesando, né? E por isso eu escolhi, vamos dizer, trazer para o holofote, né, dessa fala os elementos de mediação, instrumentos simbólicos, materiais e humanos. Então,
Então, o meu objetivo hoje é revisitar alguns conceitos-chave, exemplificando-os e lançando algumas provocações para nós todos e todas. Então, o meu roteiro de apresentação hoje, eu vou comentar o meu lugar de fala, apresentar, então, esses conceitos importantes, enumerar alguns instrumentos simbólicos e alguns exemplos, instrumentos materiais e exemplos, instrumentos humanos e exemplos, e fazer algumas provocações e abrir para o debate à luz dessas provocações e das de vocês, que eu espero que vocês participem ali no chat também, fazendo provocações a todos e comentários, enfim. Meu lugar de fala. E lugar de fala traz esse conceito de que é um espaço a ser ocupado para que diversas vozes sejam ouvidas. Algumas dessas vozes são as vozes de professores, ali uma sala de aula presencial, que a gente costumava ocupar até antes da pandemia. Eu sou professora há muitos anos, e desde o ano passado estamos ocupando as salas virtuais, né, no ensino emergencial remoto. E espero poder trazer vozes desses espaços que nós ocupamos como docentes. Trago também as vozes de um grupo de pesquisa do qual tenho sido líder desde 2002, o grupo de pesquisa Linguagem e Educação, a quem eu agradeço em especial minha parceira, Marileusa Michelante, e a todo o grupo de pesquisa. Algumas outras vozes que eu gostaria de trazer para essa fala, que são vozes que nos constituem como professores. Somos professores, resistimos, trabalhamos, humanizamos, esperançamos, reivindicamos. E assim, continuamos a existir e a resistir. Algumas dessas vozes, então, são vozes de nós, professores, que reivindicamos, que protestamos, que fazemos ciência e disseminamos essa ciência. E o Cidiscom é prova disso, né? É um evento onde disseminamos a pesquisa, disseminamos a ciência que produzimos. Esse é o meu lugar de fala, e para isso eu escolhi alguns conceitos, vamos dizer, para trazer para a discussão hoje. E os conceitos são os conceitos de mediação, interação e instrumento. Essa imagem à direita do triângulo didático já é uma imagem bastante conhecida, né? A relação tríade professor, aluno, objeto do conhecimento, que essa relação é mediada por instrumentos, né? Ou artefatos. E nós vamos falar um pouco justamente dessa relação, dessa tríade, e do papel dos gêneros, né? Que é a temática desse evento, gêneros textuais discursivos no ambiente de ensino. Então, essa relação constituindo esse ambiente e esses gêneros atuando, então, como instrumentos nessa relação. Para falar de mediação, então, o primeiro dos conceitos que eu trouxe para o debate, eu preciso falar um pouquinho de linguagem e de língua. Linguagem, esse sistema simbólico constitutivo dos seres humanos, elaborado no curso da História Social. Para Vygotsky, 2002, a linguagem tem um papel essencial na formação do pensamento e do caráter do indivíduo.
Essa imagem, essas duas imagens que eu trago no canto superior esquerdo, a imagem de um protesto e uma pessoa trazendo um cartaz e usando a língua verbal, né, para representar uma mensagem que ela quer passar nesse protesto, essa pessoa, vem ilustrar aí essa imagem que eu trago do lado, né? Esse agir, a prática social constituída por um agir social e um agir de linguagem. Então, o agir social dessa imagem é o agir de protestar. E o agir de linguagem, o agir linguageiro, aquela pessoa que escolheu o cartaz e escolheu a língua portuguesa para expressar uma mensagem, luto pela educação. Então, esse agir linguageiro expresso pelo gênero cartaz. Então, isso é importante porque diferentes modos podem constituir essa linguagem, né? Por exemplo, nesse meu slide, eu trago a língua portuguesa. Então, língua verbal, escrita, na minha fala eu trago a língua verbal, oral, mas eu também trago imagens, eu trago as cores, eu trago as diferentes fontes e os diferentes tamanhos para dar esse contraste também de importância e do que eu estou trazendo para compor sentidos para essa minha fala, né? Então, essa imagem do lado do protesto vai ser retomada quando eu falar de instrumentos materiais, né? Para falar de mediação, Cláudia Pontara, Marileusa Michelante e eu mesma publicamos lá em 2014 um texto chamado Gêneros e Formação, Representação de Professores em Relatos de Experiência, no qual nós retomamos, então, esse conceito de mediação. Usamos Oliveira, 2002, para dizer que, para Vygotsky, mediação é esse processo de intervenção de um elemento intermediário em uma relação que deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento. Cláudia Pontara, em sua tese defendida este ano, 2021, intitulada Formação Continuada Crítico-Transformadora, Interrelações com Saberes e Capacidades Docentes, representa esse conceito de mediação com essa imagem. E para mediar, usamos instrumentos que vão mediar essa relação sujeito-mundo, sujeito-outros sujeitos e sujeito e a si próprio, né? Eu vou falar também de instrumentos usando uma autora, Jeanette Friedrich, que publicou esse livro Lev Vygotsky, Mediação, Aprendizagem e Desenvolvimento, uma leitura filosófica e epistemológica, publicou em 2012, e no prefácio dela, escrito pela professora Smolka, a Smolka diz o seguinte: signos, palavras, conceitos são instrumentos psicológicos de natureza não orgânica que mediam, constituem, regulam e possibilitam controlar os processos psíquicos. E também diz, outra questão realçada pela autora, no caso pela Friedrich, é a caracterização da atividade mediada ou mediatizada, mediatizée, que implica a intervenção direta do homem sobre a natureza e da atividade mediadora ou mediatizante, que implica a interposição da ação de outros instrumentos e recursos na realização de uma atividade. Assim, a atividade humana, ao mesmo tempo mediada e mediadora, afeta o próprio homem, enquanto sujeito que, utilizando instrumentos psicológicos, se objetiva na realização de sua própria atividade,
Nela se desdobra, se conhece, se reconhece. Essa operação é possível pela emergência e produção da forma verbal de linguagem, que tem nesse processo um papel fundamental. E a própria Friedrich define instrumentos da seguinte forma: o instrumento não existe além de seu emprego pelo sujeito. Portanto, os instrumentos psicológicos se distinguem dos outros instrumentos, dos que são especialmente produzidos pelo homem, para atividades bem determinadas, para as chamadas atividades mediatizadas. O domínio dos instrumentos comuns baseia-se no conhecimento de seu uso, o que pode preceder ou suceder seu funcionamento e ser dele destacado e anotado nas instruções de utilização e nos manuais. O uso dos instrumentos psicológicos exige um poder fazer engendrado e pelo sujeito ao mesmo tempo em que ele os utiliza. Os instrumentos fazem fazer, nos possibilitam agir. E eu trago aqui um exemplo de uma pesquisa realizada pela Natália Labella Sanches, na Unicinos, sob a orientação da professora Ana Ziles e minha coorientação. Os gêneros textuais discursivos, aqui, tema deste evento, agindo como instrumentos. Então, nós temos linguagem, esse instrumento simbólico, e a linguagem, por exemplo, língua portuguesa, na língua inglesa, vem organizada em gêneros, que vão ser esses instrumentos para agir no mundo. Beiserman, por exemplo, define gêneros como formas de agir, de pensar, de falar no mundo. Miller definiu gêneros como ação social. Broncar fala de gêneros como as configurações possíveis para esse agir. Então, o que fez Natália Labella Sanches nessa tese de doutorado dela, em que ela articula a socioretórica e o interacionismo sociodiscursivo. A socioretórica é uma perspectiva norte-americana, de uma abordagem com base em gêneros, vamos dizer assim, e o interacionismo sociodiscursivo, essa ciência do humano da escola suíça de gêneros, muito conhecida no Brasil pela figura do próprio Broncar, e, em especial, na vertente da didática de línguas, pelo Bernard Chenevlier e Joaquim Dols, que teremos a presença neste evento. Natália fez uma pesquisa sobre a identificação dos sistemas de gêneros e conjuntos de gêneros que constituem uma determinada atividade profissional, que é o de agentes imobiliários. Então, o que foi que ela fez? Ao entrevistar agentes imobiliários e analisar essas entrevistas, ela pôde identificar esses conjuntos de gêneros compondo essa atividade do corretor imobiliário. Com novas análises, ela pôde identificar essa nebulosa de gêneros. Quais eram os gêneros que constituíam esses conjuntos desse sistema de atividades? Mas esse conjunto, esse sistema de gêneros ainda estava numa nebulosa. Com novas análises, ela pôde situar esses gêneros em seus conjuntos, para que cada ação, por exemplo, a ação de agenciar imóveis ou a ação de manter-se atualizado, constitui essa atividade do corretor imobiliário, mas são ações diferentes, com gêneros diferentes, constituindo essa ação. E, finalmente, ela conseguiu identificar quais desses gêneros eram necessários na língua espanhola,
a professora Natália Labella Sanches, na época professora de espanhol do IF, hoje é professora doutora na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, continua sendo professora de espanhol, então ela precisava identificar quais desses gêneros comporiam um material a ser produzido e utilizado no curso de agentes imobiliários do IF. Então, quais desses gêneros deveriam ser foco do ensino em espanhol e quais poderiam ser? Então, a cor verde ressalta os gêneros em espanhol e a cor azul, aqueles que podem ser usados em espanhol, mas não necessariamente o serão. Ai, desculpa aí, eu preciso voltar aqui. Então, somente pela identificação desses gêneros que ela pôde fazer esse mapeamento, essa análise de necessidades, para então se debruçar sobre um planejamento de curso e, posteriormente, uma produção de material para atuar nesse curso. Então, olha só que tarefa, né, desses instrumentos simbólicos. Ai, de novo, peço desculpas. Agora, então, eu estou tentando mudar de slide e eu estou com um probleminha aqui, gente, desculpa. Está voltando sempre para o mesmo. Eu vou ter que... Desculpa aí, gente. Um outro exemplo que eu quero dar de gêneros como instrumentos simbólicos é esse recentemente publicado no Instagram por alunos da professora Marlene Ferrarini Bigarelli, que atua no ensino médio do Instituto Federal de Londrina, e eles produziram memes na pandemia e publicaram seus memes, então, no Insta. Aqui são alguns exemplos, eu trouxe somente um para o foco, né? São alunos da professora Marlene, que é professora de língua inglesa. Então, aqui um exemplo do meme produzido por um aluno do ensino médio do IF. E eles também, vamos dizer, definiram essa construção, se apresentaram, dizendo que eles estão produzindo esses memes justamente em função dessa época de pandemia. Então, eles abraçaram essa proposta da professora Marlene e agiram por meio do meme para falar para o outro, para o mundo, para dar suas mensagens em relação à pandemia. Então, lembra que eu comentei da definição de gênero como ação social, como esse instrumento para a ação social? Um outro instrumento importante na mediação são os instrumentos materiais. E aí, é claro, nós vimos os textos dos memes, não vimos textos daqueles diferentes memes, dos diferentes gêneros identificados pela Natália Labella Sanches, mas certamente eles existem, né? Quando nós produzimos instrumentos materiais para mediar nossa ação na sala de aula, nós podemos pensar em diferentes instrumentos. Na perspectiva do interacionismo sociodiscursivo e da didática de línguas da Escola de Genebra, nós temos utilizado alguns dispositivos, e é deles que eu vou comentar um pouquinho. Algumas teses desenvolvidas no grupo, a tese de Marileusa Michelante,
sequências de formação no ensino de língua estrangeira, instrumentos mediadores para desenvolvimento de saberes docentes, a tese de Paula Cracker-Francescon, desenvolvimento de saberes e capacidades docentes na formação inicial de professores de língua inglesa, trazem exemplos de sequências de formação, que eu já vou apresentar para vocês. A tese de Priscila Lanferdini, Planejamento de Sequências Didáticas no PIBID, Espaços para Desenvolvimento do Aluno-Professor de Língua Inglesa, defendida também em 2019. E a tese de Cláudia Lopes Pontara, Formação Contínua Crítico-Transformadora, Interrelações com Saberes e Capacidades Docentes, defendida este ano, trazem exemplos de sequências didáticas, e na tese da Cláudia também exemplo de sequência de formação com uma meta-sequência didática. Claro que eu não vou mostrar tudo isso, mas eu vou tematizar aqui esses dois grandes instrumentos materiais, que são a sequência didática e a sequência de formação. O que é essa sequência didática? A sequência didática é bastante conhecida no Brasil, desde 2004, com a tradução do livro de Shirley Dawes, Gêneros Orais e Escritos na Escola, a sequência didática como um procedimento e um dispositivo, e, portanto, um instrumento material para mediar o processo de ensino-aprendizagem nas aulas de língua, tanto de língua portuguesa quanto de línguas estrangeiras, tem sido muito utilizada, bastante disseminada. Em 2018, num livro com Tânia Magalhães, Tânia e eu fizemos um mapeamento das reconfigurações daquele esquema clássico da sequência didática que o representa com uma apresentação da situação de comunicação, uma produção inicial, os módulos e a produção final. Esta é uma das reconfigurações por um dos grupos de pesquisa no Brasil. Há várias propostas de reconfiguração, e essas reconfigurações foram motivadas, em especial, para ressaltarmos algumas etapas, algumas fases que constituem, que compõem esse importante instrumento e que são muito relevantes. Nessa nossa reconfiguração, a reconfiguração do grupo de pesquisa Linguagem e Educação, publicadas aqui por Marileusa Michelante, Cláudia Pontara e eu mesma, na revista da Ampol de 2020, nós começamos nós representamos a importância desse agir com a linguagem por meio de um gênero a partir de um contexto específico. Então, queremos marcar essa ancoragem numa prática social relevante, significativa e do qual esse aluno, essa aluna participa. A apresentação da situação de comunicação como fundamental, fulcral, para a proposta de um projeto a ser realizado. Dawes e Schneebly chamam de projeto coletivo, projeto de classe, né? Nós podemos chamar como uma proposta de prática, né, a ser realizada. Qual é a ação linguageira a ser realizada nessa prática social e que vai demandar esse trabalho didático ao longo da sequência didática para que ele possa ser realizado? Então, esse espiral aí, inspirado pelo DNA humano, é constituído por atividades que trabalham operações de linguagem que possam desenvolver as diferentes capacidades de linguagem, as capacidades de significação, de ação, discursiva, linguístico-discursivas e multissemióticas, e todas elas participando dos diferentes módulos com seus diferentes focos. Por quê? Porque as capacidades de linguagem são integradas, né? A produção inicial podendo dar a esse aluno, a essa aluna, ao estudante, enfim, e à própria professora ou professor, essa
esse diagnóstico é um termo médico, né, que a gente teima em usar, mas essa produção inicial pode revelar o que esse estudante já domina e que tipo de dificuldade ele ainda precisa superar para produzir essa ação linguageira. As diferentes etapas possibilitam diferentes possibilidades de revisão, edição, reescrita ou uma nova produção, né, no caso de uma produção oral, para que a produção final possa circular nessa prática social almejada. Vocês já tinham visto o final dessa imagem ali, olha. Eu ajo no mundo com uma ação linguageira, que a gente tinha ilustrado lá com a ação do protesto. O agir social de protestar com diferentes agires linguageiros possíveis, por meio de um jingle, por meio de um cartaz, por meio de um slogan de camiseta, né? Então, essa reconfiguração é para representar visualmente essa ancoragem na prática social e, mais do que ancoragem, essa possibilidade de participação social por meio das produções feitas pelos alunos, pelos estudantes, sejam eles da educação básica, sejam eles do ensino superior. E sequência de formação, então, é também um dispositivo, um procedimento inspirado pelas sequências didáticas, ou seja, um conjunto de atividades em torno de um objetivo para que essa participação social seja viável, mas as sequências de formação são específicas para o ensino superior, para, em especial, os cursos de letras que trabalham a formação de professores, a formação docente. Então, nessa imagem à esquerda, a gente coloca o triângulo didático, aí composto por professores em formação inicial, professores formadores, e os saberes docentes a serem construídos nessa relação. E essa relação, essa tríade, mediada, então, por sequências de formação, que são compostas por atividades em torno de temas que mobilizam gêneros, que propõem um agir social, que também pode mobilizar uma sequência didática, mas que tem o seu foco não só vamos dizer, no ensino-aprendizagem de língua, mas sim no ensino-aprendizagem de quem futuramente ensinará essa língua. A gente está falando de aulas de línguas porque eu estou ilustrando com o curso de letras, mas as sequências didáticas, por exemplo, nem nasceram nas aulas de línguas, né? Então, vocês têm sequência, a gente pode ver sequências didáticas para o ensino de matemática, para o ensino de ciências, enfim, para as diferentes áreas disciplinares, né? No nosso grupo, nós já, esse texto do qual essa imagem foi retirada, é o texto meu com a Michelante e Paula Francescon, intitulado Sequências de Formação, Instrumento de Mediação no Sistema de Atividade de Formação Docente, publicada na revista Revel de 2020, no dossiê temático do ISD. E o nosso grupo já avançou, e agora, para as aulas de língua especificamente, nós estamos propondo um outro instrumento, mas que será objeto de uma outra fala. Mas então, eu queria dizer, claro que essa sequência de formação tem, então, um material, né? Tem vamos dizer, handouts. Ele é físico, né? Claro que em aulas remotas a gente apresenta em formato digital, mas é um instrumento material, mas que obviamente é composto por instrumentos simbólicos, né?
Quero trazer aqui também a pesquisa ainda do mestrado da Amabile Droghi, Interação no Meio Virtual e Ensino de Línguas, análise de uma proposta para a formação de professores de língua espanhola. Ela defendeu em 2014 e ela parte da seguinte premissa: tomando a linguagem como produto sócio-historicamente construído, concentramos nossa pesquisa na interação entre pessoas mediada por instrumentos. Olha só, os 3 conceitos-chave que eu anunciei lá no segundo slide, ao terceiro. Então, esses, interação mediada por instrumento, sendo essas capazes de apropriarem-se, essas pessoas são capazes de apropriarem-se destes a ponto de transformá-los, adequando-os ao seu espaço social de utilização-situação. Bernard Chenevly, lá no texto de 2004, faz essa defesa de que o instrumento, uma vez apropriado pelo indivíduo, o transforma e que pode transformar seu meio. A Amabile Droghi, ela escolheu o gênero, instrumento simbólico, para mediar essa formação de professores, que era composta por professores em exercício do Brasil e professores em formação inicial da Argentina. E por isso foi um curso online, lá em 2013, hoje ela está no doutorado também, ofertando um curso, não mais usando o Moodle, usando o Google Classroom e o Google Meet, mas, enfim, essas interações entre esses professores em formação inicial e continuada puderam contar com o gênero fórum para os debates. E aqui, por exemplo, esse fórum representado aqui por esse mapa mental que ela mapeou todos os fóruns para mostrar essa interação. Então, essa interação desse fórum era em torno da temática ensino de línguas. Então, vocês conseguem, pelo mapa mental, ver os diferentes tipos de interação possibilitados por esse instrumento Fórum Educacional Online. E ela diz o seguinte, Droghi, em sua dissertação, na página 128. Ao planejar as atividades, dedicamos tempo para formalizar os questionamentos, tanto para os fóruns gerais quanto para aqueles na função agrupamento. Quem conhece o Moodle sabe dessa ferramenta que o Moodle oferece. Nosso objetivo foi de, por meio desse gênero e dos demais recursos do Moodle, mediar a interação visando a aprendizagem dos conteúdos propostos e, simultaneamente, do uso das novas tecnologias de informação e comunicação. Os resultados nos surpreenderam. Olhando os mapas mentais, é possível observar a quantidade de produções que temos nos fóruns. A maioria é fonte de marcas discursivas e linguístico-discursivas que revelam os processos de aprendizagem desencadeados a partir da interação mediada pelos recursos disponíveis no Moodle. Então, olha a importância da qualidade da mediação e das escolhas dos instrumentos para forjar essa aprendizagem. E um outro conjunto de teses defendidas no grupo, eu trouxe as mais recentes, gente. A professora e o trabalho docente, as teses de Francine Correia, defendida em 2015, intitulada Perspectivas de Professoras Formadoras sobre seu trabalho em um contexto de formação inicial em letras em inglês, e ela pesquisa o conjunto de formadores do curso de letras, e não somente os professores na especificidade da língua portuguesa ou inglesa, tá? E a tese de Alessandra Silva, o trabalho do professor formador de língua inglesa e a natureza de aprendizagem na formação em pré-serviço, também de 2015, no qual, nessa pesquisa da Silva, ela traz para o foco um dos objetos de análise de suas análises
é a consigna, ou seja, o tipo de comando dado nas atividades proporcionadas por esses professores formadores que têm essa tarefa de formar novos professores e os seus focos de atenção, seus focos de atenção em relação às funções psicológicas superiores. Ou seja, o que a Silva traz para esse holofote? A questão da importância não só do tipo de atividade, como do tipo de enunciado, do tipo de consigna que a gente produz e que vai mediar essa atividade preparada pelo docente e realizada pelo discente. Então, nesse instrumento humano que é o professor, quantos elementos nós temos que pensar? Nós temos que pensar, por exemplo, hoje em dia, na educação básica, os professores que, além das aulas remotas, e em muitas escolas o ensino presencial híbrido já voltou, mas nós temos os alunos que não têm condições, né, ou por não terem equipamentos, ou por não terem internet, precisam do handout, né, da apostila, da folha, de ir lá na escola buscar. Então, esse professor, essa professora que se desdobra e precisa tanto preparar as atividades online, sua aula online, quanto as atividades que vêm para o material a ser recolhido pelos alunos, quanto agora dos alunos que vêm no presencial. Uau! E humanizar essas relações todas. E a qualidade de todas essas atividades para que a gente possa contribuir para promover cidadãos críticos que possam agir no mundo. Por isso, que eu trouxe alguns desafios para nós, professores, professoras, do agir docente ao agir discente. Nós temos que ter uma clareza dos critérios de seleção de temas para as nossas aulas e de gêneros. Sim, somos poderosas, porque nós podemos fazer essa seleção. Nós temos que pensar, planejar e conduzir uma proposta de agir social e com a linguagem a ser realizada por esses alunos. E os gêneros têm uma função primordial nessa proposta de agir social e com a linguagem, porque, como diz Bakhtin, toda a comunicação se dá por meio de um gênero. Vocês estão reconhecendo essa minha fala como uma palestra, como uma fala de abertura de evento, porque já viram outras, porque têm um repertório, né? Um conhecimento vivido, e os que estão vendo pela primeira vez e vão assistir outras, vão fazer um certo cotejamento, né, de como esse gênero chamado palestra, ou palestra de abertura de evento, como é que esse gênero se constitui, que elementos fazem esse agir acontecer. Engajamento em uma comunidade. Sem engajamento, sem o senso de pertencimento a uma comunidade, essa comunidade de aprendizes, essa comunidade acadêmica, qualquer que seja ela, eu tenho que estar engajada. E quantos autores a gente poderia mobilizar para falar disso? Os tipos de atividades que a gente propõe para os nossos alunos realizarem, para as nossas alunas, os tipos de perguntas, ou seja, atenção aos comandos, às consignas. E aqui eu gosto de citar a tese de doutorado da pesquisadora argentina Dora Riestra, que fez um estudo
gigantesco sobre consignas. E aí eu vou trazer uma provocação, e eu espero que funcione o vídeo, que fala um pouquinho do diálogo no processo educacional. E, de repente, eu me vi explicando consciência de classe, né, e conceito de hegemonia do Gramsci, e tratando coisas como a indústria cultural do Adorno, e é porque, gente, todo mundo que está no Brasil, morando no Brasil, que está aqui há mais de, sei lá, 4, 5 anos, chegou a uma constatação que o diálogo faliu, né? A instituição social, o diálogo, que é fundamental para que haja democracia, faliu no nosso país. As pessoas desaprenderam a ouvir, desaprenderam a conversar, a debater, a expor ideias, e um pouco disso é resultado de um processo muito longo de desmonte educacional, né? Então, como a nossa educação está sucateada, e se prepara porque vai ficar mais, mas como a nossa educação foi sucateada, e a nossa mídia foi sucateada, e o nosso entretenimento foi sucateado, tenta comparar um programa de humor dos anos 80, 90, 60, no Brasil, 50. Eu queria que vocês assistissem primeiro, e agora eu vou contextualizar para quem não conhece. A professora drag, Rita Von Hunt, ela tem vários programas, e um deles no YouTube, onde ela faz popularização da ciência, divulgação científica. Por quê? Porque ela fala dessa dificuldade das pessoas entenderem ciência, né? A professora drag Rita Von Hunt tem por trás o professor Guilherme, que é o professor Guilherme. A professora drag Rita Von Hunt foi convidada pelo Marcos Bezzi e Helder Maldonado, que tem um outro programa no YouTube que é chamado de Galãs Feios, né? Esse programa foi lá em 2019. E aí eu trouxe esse recorte pequeno dessa fala de quando os galãs feios trazem Rita Von Hunt para o programa, e ela defende, afirma que o diálogo faliu, que o desmonte da educação, o desmonte da cultura, o desmonte dos programas de entretenimento contribuíram também para que o diálogo tenha falido. E o que cresceu nesse meio? Fake news, por exemplo. E aí nós temos todo a consequência, o reflexo dos tempos que vivemos hoje. Ou, eu diria, desde 2019. Que provocações eu faço, então, pensando mediação, interação, instrumentos, e pensando no desmonte da educação, num programa de desmonte, e na importância desses conceitos que eu trago para a nossa reflexão e que eu relaciono com o tema do evento. Temos ocupado espaços promovendo construções de sentidos e de engajamento? Nos espaços em que atuamos, como professores, professoras, como pesquisadores, como cidadãos. Temos nos ocupado com a formação de um leitor cidadão crítico, de uma leitora cidadã crítica? Temos atuado para além dos muros da escola e da universidade? Linguagem, agir social, gêneros como instrumentos para nos mantermos numa bolha? Eu falei que eu ia fazer uma provocação. Concordam com a professora Rita Von Hunt? Falhamos no diálogo? E se falhamos, o que fazer? A resposta que eu trago
a algumas dessas provocações, eu não respondo todas porque eu espero o debate, respondendo a essa pergunta: qual o papel dos instrumentos mediadores que permeiam as práticas docentes e discentes? A escolha desses instrumentos mediadores é fundamental, é crucial, porque esses instrumentos mediadores agem em prol da construção de repertórios formativos para nós que trabalhamos na formação de professores, e desenvolvimento de capacidades agentivas e de criticidade. A mediação e seus instrumentos precisam, eu estou modalizando assim, precisam promover engajamento e pertencimento a uma comunidade de prática, a uma comunidade de aprendizagem, a uma comunidade discursiva. Nós agradecemos imensamente. Eu falo em nome, acho, de todos os alunos. É um prazer enorme conhecê-la, professora Vera. E agora passo a palavra às mediadoras da mesa, a professora Milena, a professora Cleide, para conduzir os trabalhos em relação às perguntas e aos comentários de vocês também em relação à palestra. Eu inicio, então, agradecendo a professora Vera, né? A expectativa era grande e supriu a expectativa, foi muito bom ouvi-la, né? Foi um caminho, assim, que retrata a sua experiência, né, como professora, como orientadora, pesquisadora, né? Foi muito ilustrativo, né, seguir esse caminho. E a Milena, ela vai trazer questões que, acho que tem questões no chat, no YouTube. Tem uma questão, mas antes eu também gostaria de agradecer a Vera pela palestra, sempre, na verdade, com as suas provocações reflexivas, Vera, o quanto, na verdade, você nos mobiliza a pensar sobre a língua, sobre esse nosso lugar enquanto professora, pesquisadora, o quanto de referências você traz do grupo de pesquisa, né? E eu estou vendo aqui mais elogios do que perguntas no chat, tá? Então, é um prazer mesmo ouvi-la. Mas eu trago uma pergunta da Gabriela Martins Mafra, né? Que ela coloca assim para a gente. Querida professora Vera, com a hipermodernidade e os novos multiletramentos, ainda temos a língua como objeto de ensino ou a linguagem? Quais as implicações dessa mudança? Gabi, oi, querida. Eu conheço a Gabriela. Que prazer tê-la aqui. Olha, eu vou responder sua pergunta primeiro lendo um trecho que eu vou me permitir ler, da Desirê Mota-Roth, minha amiga, e eu sou fã da Desirê. Então, a Desirê, lá em 2008, ela disse o seguinte: a sala de aula de línguas talvez seja o lugar onde devemos analisar, criticar ou avaliar as várias instâncias de interação humana de culturas localizadas nas quais a linguagem é usada para mediar práticas sociais. Acreditamos que ensinar línguas, nós, professores de língua portuguesa, línguas estrangeiras, Libras, é ensinar alguém a ser um analista do discurso. Então, nós temos que trazer linguagem e língua para a nossa sala de aula. Não sei se respondi, Gabriela. É difícil, né? Quer dizer, eu acho uma oportunidade. Cleide falou dessa grandiosidade do evento poder integrar o Sul, né? A Cleide está lá no Rio Grande do Sul, eu aqui no Paraná, Milena em São Paulo, e a Neiva, Claudiane, etc., no Amazonas, né? Olha que espetáculo. Mas nós temos participantes do mundo, né? Acho que foi Neiva que falou de outros países, nós teremos apresentações de outros países, ou seja, lindo isso, né? Essa integração, mas essa, vamos dizer assim, essa impossibilidade de conversar no tete-a-tete.
Então, Gabriela, só para complementar mais um pouquinho, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, claro, nós somos professores de línguas. Então, por exemplo, na disciplina de letramentos acadêmicos científicos, que eu vou ter na UEL no 3º ano, alguns dos gêneros listados na ementa da disciplina são resumo, resenha, fichamento, seminário. Olha só, o que eu vou trazer, como você disse, objetos de ensino? Eu vou trazer para uma certa sistematização por parte minha e dos alunos, os elementos constitutivos de todos esses gêneros. E esses elementos constitutivos não são somente linguísticos, são contextuais e são linguageiros. Então, eu trago como complementação da resposta essa importância de eu lidar não só com o que é textual, com o que é linguístico, né? Porque nós agimos no mundo por meio da língua para participar socialmente de diferentes situações ou em diferentes situações. Vera, aproveitando o gancho, né, dessa questão, uma coisa que me preocupa muito é a questão social. O meu aluno, ele está fazendo as aulas por um celular. E a internet cai. Eu não tenho. Como mediadora, como eu vou intervir nisso? Isso é uma questão social, econômica, né? Que aí eu tentei fazer uma campanha para como seria fácil a gente recolher computadores que estão parados nas casas, né? Pessoas que têm lá parado e que não usam. Mas eu não consegui mobilizar, né? Assim, então, como eu vou lidar com isso? E uma outra questão que eu estou percebendo, né? Os alunos faziam 5 disciplinas. Tem gente fazendo 11 e ainda com estágios. Claro que não tem como acompanhar. E ainda pelo celular, sem internet, sem emprego. Eu estou sem emprego, eu não tenho onde morar. E aí, gente, como é que a gente age socialmente? Exato, né? Não, exato. Eu acho que nós temos todas essas questões. Eu vou também dizer, Cleide, nós estamos também engatinhando numa ação, DROG, que eu citei, né, a dissertação dela de mestrado, e eu sei que ela está aí no YouTube. Nós estamos engatinhando aí numa ação de arrecadação para justamente tentar conseguir esses pacotes de internet e equipamentos para alunos da educação básica que têm exatamente esse problema. E isso para tentar ajudar uma escola. Você imagine na proporção continental desse país o que está acontecendo. Eu acho que nós, professores, temos um papel, sim. É claro que o papel é do Estado, né? O papel do Estado de, vamos dizer, prover as condições necessárias para esse aluno, já que as aulas foram aprovadas de modo remoto e agora em algumas escolas de modo híbrido, mas isso não foi a realidade, certo, Cleide? Então, nós temos um papel, que é esse papel de dar a mão para o nosso aluno, para a nossa aluna, com essa dificuldade. Então, assim, não poder, se eu vou me... né? Isso não tem a ver comigo. Não, tem a ver, né? Nós vamos ter, Cleide, na minha opinião, nós estamos vivendo o desafio e teremos o grande desafio, porque cremos que essa pandemia vai passar. Claro que ela ainda está longe de passar, porque nós só temos o quê? 11% da população vacinada. Bom, mas enfim, nós ainda temos um longo período, mas o desafio depois será outro. Será lidar com toda a situação, não é? De como foram 2 anos de educação remota para grande parte desses alunos e alunas, né?
Daí nós vamos ver o efeito disso, né? O resultado. Lidar com ele, e ter que lidar com ele. E quando eu disse do engajamento, do pertencimento, né? O meu aluno hoje tem que se sentir, né? Pertencendo a essa pequena comunidade que constitui essa disciplina, que constitui, por exemplo, o primeiro ano do curso de letras, ou o segundo. E se ele estiver cursando o curso de letras, são 4 anos. Se ele estiver na educação básica, ele vai ter 4 anos, por exemplo, do ensino fundamental 2, ou 3 anos de ensino médio. Portanto, ele tem... O que compõe uma comunidade? É eu conhecer, é eu poder agir nessa comunidade. Então, seria como todos arregaçando as mãos para que essa comunidade possa existir e reexistir nessa situação. Mas eu sei que não é fácil. Por exemplo, eu vou dizer, sei lá, poderia ter uma professora da educação básica aí e dizer, sim, mas eu tenho tantas turmas, portanto, 600 alunos. E é a realidade, né, do professor da educação básica que tem mais que 8 turmas. E aí, como é que ele vai lidar com isso? Ou seja, não é indivíduo, é coletivo. É coletivo. Né? Os profissionais da educação demandando das suas secretarias, demandando das suas instituições, olha, não está funcionando. Eu, particularmente, tive uma experiência, Cleide, na UEL, em que nós ficamos o primeiro semestre de 2020 sem aulas, com todas as outras atividades, mas sem aulas. Por quê? Porque usamos esse período para que a instituição pudesse se preparar para o plano emergencial remoto. Então, a instituição, e obviamente, quando eu digo instituição, todos os participantes que formam essa instituição, né? Então, funcionários, docentes, alunos, arregaçando as mãos em campanhas junto à população, junto à própria comunidade interna e junto ao poder público para conseguir esses equipamentos e pacotes de internet para que os alunos pudessem, então, estar preparados para o plano emergencial remoto, que só começou, então, no final de julho. E por isso nós estamos um semestre, vamos dizer, atrás, né? Nós estamos terminando agora o ano letivo de 2020. Né? Milena, quer dizer? Pela sua fala, né, Vera, eu fico imaginando, assim, a importância do papel do professor, né? Qual é o papel mesmo do professor, né, para a construção, vamos dizer assim, desse aluno, vamos dizer assim, da criticidade desse aluno, para ele entender, vamos dizer assim, o contexto em que a gente vive, né, de que forma ele pode ver, e tudo isso passa por meio da linguagem, né, para ele entender que nem tudo é verdade, né, as ideologias presentes nas escolhas de palavras, dentro dos contextos, e a importância, vamos dizer, desses instrumentos, né, que você traz aí, né, como processo de mediação do ensino de língua, né, eles podem, de certa forma, trazer essa definição. E aí, Vera, você falou um pouquinho sobre a sequência didática, né, e as sequências formativas feitas por meio dos gêneros também, né, textuais aí, o trabalho, eu acredito muito que a sequência é um instrumento potencializador, assim, né, para o ensino de língua, para o desenvolvimento não só da leitura, da escrita, mas de tudo isso que você problematiza aqui, né, para entender um pouco o contexto em que a gente vive, porque é por meio, vamos dizer, da leitura e da escrita que o sujeito passa a agir, né, no mundo e passa a entender o mundo que vive e participar das esferas de produção desse gênero, né?
E, às vezes, né, o que a gente percebe, é claro que tem várias pesquisas, você citou várias delas, né, que mostra essa sequência como um instrumento potencializador, né? Mas a gente, às vezes, percebe que, muitas vezes, o trabalho com a sequência didática, ou com o gênero mesmo, tem sido enfatizado de uma forma bastante, às vezes, estruturalista, né? Baseando-se só na estrutura, no ensino da estrutura do gênero, etc. E aí, ao final de uma sequência didática produzida, muitas vezes o aluno, ele até domina a estrutura, mas ele não consegue dominar aquele agir, né? E aí a gente vê essa importância do papel do professor, e aí, assim, ao observar esse contexto, que outros instrumentos o professor pode utilizar, vamos dizer, e você tem visto pesquisas nesse sentido, que possam possibilitar, vamos dizer assim, o desenvolvimento das questões de leitura, de escrita e desse agir, vamos dizer, por meio da linguagem, a partir do ensino de um determinado gênero textual. Olha, nós temos a felicidade de poder conviver com diferentes perspectivas ou diferentes abordagens com base em gêneros no Brasil. Nós temos diferentes grupos de pesquisa. Então, por exemplo, a professora doutora Desirê Mota Roth, que eu citei, que defende análise crítica de gêneros, ela e o grupo de pesquisa dela, obviamente, propõe o ciclo de aprendizagem. E o ciclo de aprendizagem é muito com base no ciclo de aprendizagem lá da linguística sistêmico-funcional, né? Então, seria uma outra alternativa. A sequência didática é uma alternativa, os ciclos de aprendizagem é outra alternativa. Nós temos o grupo da análise dialógica do discurso, tanto representado pela Terezinha Costa Hughes, Adail Sobral, tantos pesquisadores no Brasil, Renilson Menegassi, que usam outros procedimentos, vamos dizer assim, outros dispositivos para lidar com as questões do ensino-aprendizagem de língua e que não por meio do procedimento de sequência didática. Então, acho que o professor, a professora tem à disposição uma alternativa de instrumentos. Agora, para eu ter acesso a esses instrumentos, algo que a professora Rita Von Hunt enfatiza, eu preciso conhecê-los. Então, se eu não quero ler, eu vou ter que escutar um podcast que apresenta isso, eu vou ter que assistir o vídeo, eu vou ter que assistir um documentário, enfim. Mas eu tenho que, como diria minha orientadora, Ana Raquel Machado, já falecida, infelizmente, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Não tem outra, né? A gente precisa estudar. E estudar sempre. Nós, professores, Milena, Cleide, Neiva, nós não vamos nem falar quantos anos de sentar a bunda na cadeira a gente tem, né? Não precisa, a gente faz essa parte, né? Mas a gente não vai parar de estudar nunca. E que bom isso, né? Que bom, porque a gente sempre tem a aprender com o outro. Olha todas as pesquisas que eu trouxe dessas pesquisadoras maravilhosas com as quais eu tenho a honra e a felicidade de conviver, e poderia ter trazido, tá, dezenas e centenas de outras, né, Neiva? Certamente. Aqui a gente sempre tem que fazer um recorte. Tá? Então, o que eu vou responder, Milena? Acho que enfatizar isso. Nós temos pelo menos 6 perspectivas com base em gêneros, e aí a gente está trazendo gêneros textuais discursivos no ambiente de ensino como a temática do terceiro CIDSCOM, né? Nós temos a análise dialógica do discurso, nós temos a socioretórica, linguística sistêmico-funcional, nós temos
línguas para fins específicos, ISP, temos o interacionismo sociodiscursivo, temos análise crítica de gêneros, ou seja, pelo menos 6 que oferecem não só um construto teórico-metodológico, como propostas ou alternativas de lidar com esse construto teórico-metodológico para agir no ensino. Então, eu acho que essa adesão ou essa maior, vamos dizer, eu me sentir pertencente a essa comunidade discursiva do ISD, ou da ADD, ou da socioretórica, que me faz mergulhar nos textos dessas perspectivas e, portanto, e conhecendo cada vez mais e construindo uma solidez nessa prática. Mas certamente, Milena, a sequência didática, as sequências de formação, o DOS provavelmente vai falar dos itinerários, né, que ultimamente ele tem trazido mais a questão dos itinerários, é uma das alternativas. Nós temos muitas outras, e que bom essa possibilidade de convivência. Nem sempre um instrumento mediador para um contexto didático específico vai funcionar em outro. Né? Vera, se a gente pensar, a vida é uma aprendizagem, a gente não pode parar nunca. Né? Tu está aprendendo diariamente, né, constantemente. Eu não sei se talvez eu vou dizer uma besteira, mas para mim, sempre que eu me sentar e vou preparar uma aula, eu faço uma sequência didática. Né? Olha o livro didático, ele tem uma sequência didática. Isso é uma coisa antiga, a questão da sequência, quando sentar e programar, né, projetar uma aula, uma semana de aula. Então, sempre nós fazemos sequências didáticas. Daí existem, né, os modelos, né? Como tu listaste daí, enquanto instrumentos, desses modelos a partir de teorias, né? E eu acho que hoje a gente pode fazer interfaces também, né? Sim. Tentar fazer uma interface. As sequências didáticas, conforme a perspectiva da didática de línguas e do ISD, tem uma, vamos dizer, uma ancoragem, né? Teórico-metodológica, mas há muitas outras. Por exemplo, as sequências didáticas disseminadas na revista Nova Escola são muito diferentes das sequências didáticas da Escola de Genebra ou da Escola Brasileira do ISD, ou seja, sequência didática não é um termo exclusivo, né, do ISD, são diferentes sentidos, diferentes interpretações. O que é importante é ter clareza nessa perspectiva na qual eu estou ancorando a minha, né, o meu sentido, a minha compreensão do que seja a sequência didática. Não sei. Milena, tinha mais alguma colocação lá no YouTube? Não, eu vi aqui, eram mais comentários, né, Vera? Agradecendo a palestra, dizendo da importância, né, da sua fala, da importância da resistência, né, que o professor aqui não defendemos caridade, é uma ação de resistência para incomodar, né? Estamos agindo no discurso para que o contradiscurso apareça. Eu acho que isso é muito interessante. Aqui é uma fala da Amabile, né? E aí, acho que tudo isso que você falou agora vem bem ao encontro do que a Marta coloca para a gente, que é preciso investir cada vez mais na formação de professores, né? Mostrar e fazer essas pesquisas chegarem às secretarias de educação, né, que eu acho que é bem interessante, principalmente, acho, né, nesse momento remoto em que nós estamos, né, Vera? E aí a Jaqueline Vignoli traz para a gente essa ideia, né, de que
é importante a gente pensar nesse papel preponderante também dos estudantes para o nosso fazer docente, e o quanto essas aulas remotas, quase palestras, né, às vezes carecem de diálogo, de troca, de interação, de tudo isso, na verdade, que você está trazendo aqui. Então, o nosso chat não tem tanta pergunta, mas, na verdade, tem muitas reflexões mobilizadas aí pela sua voz. Que bom, eu acho que esse é um dos nossos papéis, né, de tentar, pelo menos, promover essas reflexões que nos desacomodem e talvez que nos incomodem. Então, mais alguma pergunta, Cleide? Eu acho que eu gostaria de agradecer essa imensa, esse momento assim, essa oportunidade, né, dessa interação e de aprendizagem, né, porque nós estamos aprendendo. Né? Eu que agradeço, Cleide, muito obrigada. Eu fiz 30 anos de docência. Eu, ainda não estou com cabelo branco. Pois é, não, mas isso aqui é genética, tá, gente? Mas eu também já tenho mais de 30 anos de docência. Então tá. Então, e eu vejo assim, com toda a tua fala, essa mudança de perspectiva, como a Miliana colocou antes, de docente. Quem é o docente? Qual é o papel dele hoje? E também de discente. Né? E aí esses elementos de mediação, né? Que agora nós temos que trabalhar com a questão do remoto. Né? Mas tem um lado bom disso, que é que a gente não temos mais fronteiras geográficas. Né? Eu não sei se eu estaria nesse evento, nesse momento, se fosse se deslocar, né? Então, assim, mantendo todas as atividades do dia, né? Assim, ficando no seu local, nós conseguimos dialogar. Então, este é o lado positivo, né? Dessa questão do remoto, né? Do digital aí. Se você me permite, eu vou só complementar, fazer um gancho com o que você falou, que eu acho que, de uma certa forma, eu trouxe para a fala essa preocupação que nós temos que ter com a mediação, com os instrumentos que escolhemos para essa mediação no processo de ensino-aprendizagem, mas não significa que só nós agimos, nós docentes, né? Nós temos um poder de fazer escolhas, mas que nós podemos e talvez devemos também dar essa escolha, essa seleção para os coparticipantes desse processo. Então, não significa que é o docente sempre e unicamente que vai mediar de forma alguma, tá? Estou só querendo ressaltar que todos os participantes são corresponsáveis nesse processo e, portanto, têm tarefas importantíssimas na construção de sentidos da leitura do mundo e no mundo, né? Desse agir no mundo e para o mundo. E a responsabilidade de cada um, o autodidata, o comprometimento, a responsabilidade de que aumentou, e eu acho que isso ainda, nós estamos aprendendo a lidar com isso. Sim. Então, muito obrigada pela oportunidade, obrigada pela possibilidade de interlocução, de reflexões, muito obrigada, estou muito feliz por ter feito parte do terceiro CIDSCOM, e desejo sucesso aí nos 3 dias de evento. Muito obrigada. Nós que agradecemos, é um grande prazer ouvi-lo. Obrigada, Vera. Gratidão. Bom, eu quero agradecer mais uma vez por conhecê-la e por ter feito uma brilhante palestra. Então, o CIDSCOM se sente muito honrado e quero agradecer às professoras Milena e Cleide pela mediação. Muito obrigada. Eu declaro, portanto, encerrado a palestra de abertura do terceiro CIDSCOM.
E gostaria de informar que daqui a pouco vai iniciar os seguintes simpósios. E desde já eu desejo a todos uma noite, um fim de tarde, uma noite de belas apresentações e grandes debates. Nós vamos ter 2 simpósios que ocorrerão hoje. O primeiro é os gêneros textuais discursivos no ambiente digital, coordenado pelas professoras Neiva Maria Machado Soares e pela professora Josene Antunes Vieira. Vai iniciar agora, às 17 horas Brasília, 16 horas Manaus. E às 18 horas Brasília e 17 horas Manaus, teremos um simpósio de gêneros textuais discursivos, multimodalidade e multiletramento, coordenado pela professora Eni Abadia Batista. Os demais simpósios ocorrerão amanhã pela parte da manhã. E eu acredito que seja importante nós ressaltarmos que amanhã nós teremos 3 palestras bem importantes também, tão quanto a palestra da professora Vera. A partir das 15 horas, Brasília, 14 horas, Manaus. Teremos a presença do professor Dr. Marcin Kacmierzak, de Barcelona, e em seguida, o professor Joaquim Dols, e à noite a palestra da professora Luzia Bueno. Então, desde já, quero agradecer imensamente por essa tarde e dizer que o Cidiscom está apenas começando. Então, todos sejam novamente muito bem-vindos e seguimos agora com os nossos simpósios. E amanhã tem mais.